A paz do Senhor, povo de Deus. Meu nome é Alessandra Moraes. Estou aqui hoje para reagir um vídeo, que o pastor Osvaldo Lobo estava comentando no podcast. É um pastor muito inteligente, um pastor homem de Deus, né? Antes de eu continuar comentando aqui sobre esse vídeo, eu quero dar os créditos. O canal Eu Acredito, né? Eu acredito do pastor Fábio Santos, que eu fui ali, peguei esse vídeo para poder estar aqui compartilhando com vocês. Se vocês quiserem curtir lá, o canal dele, vai lá, curte, se inscreve, é uma bênção. O canal do pastor Fábio Santos, Eu Acredito Podcast. Então eu estava assistindo esse vídeo aqui falando a questão de adultério, né? Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? E vocês devem pensar assim, é muito chato, tá falando falando o mesmo assunto. Não é questão de falar no mesmo assunto, né? Se a Bíblia fala que é pecado, né? Quando eu falo questão de adultério, é uma pessoa que casou, né, um exemplo, enjoou da parceira, vice-versa, e decidiu ali trair o seu cônjuge. É pecado, é pecado. E a Bíblia era contra isso, né? A pessoa não tem noção do perigo espiritual que está correndo, das consequências que está por vir, né? A pessoa não tem noção. No começo tá ali, tá vivendo aquele amor, aquela paixão platônica, né? Aquela cegueira espiritual, mas não tem noção com o decorrer com o tempo, porque a Bíblia fala que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso aí é verídico. O mal que você provocou para aquela pessoa, você vai colher a questão daquilo que você fez. Mas vamos assistir, né, o que o pastor Osvaldo Lobo, né, fala a questão do adultério. Depois a gente vamos comentar aqui. A vítima do adultério, ela sofre, só que ela acha que o outro está sendo premiado. O adúltero tem uma vida horrível. Quando Deus nos 10 mandamentos fala assim, não adulterarás. Ele não está dizendo para você proteger o teu cônjuge, a tua esposa, o teu marido, se proteja disso. O adultério provoca a morte. Você falou sobre vergonha? Quer que eu diga mais? O Salmo diz, sepultura, compara o adultério a uma sepultura. Sepultura profunda é a boca da mulher adúltera, ou do homem adúltero. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nele. Imagina uma pessoa que irritou a Deus. Então, uma das maneiras de vir desgraça na vida do ser humano é com o adultério. O adultério, vou pegar aqui, vida do rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, que tem gente que acha que é melhor do que ele aqui. Davi, a gente não pode nem amarrar o sapato daquele cara. Nem amarrar. Davi, a gente olha o corte, né? Ih, deitou com a vizinha e matou a vizinha. Aí tu fala, não, aí a pessoa já pesa a condenação. Peraí que eu vou dar um... Então, deixa eu parar esse vídeo aqui. O que ele está falando é real. É Bíblia, é palavra, né? Como você sabe a história, se você não sabe a história do rei Davi, eu creio que todo mundo sabe, mas depois você olha lá na palavra de Deus. O versículo está aí para você depois lá dar uma estudada lá na história de Davi. Davi, quando Davi adulterou, quando ele olhou ali para Batseba, ele se encantou por ela, ele ficou apaixonado, ele ficou cego. Só que ele não sabia, só que ele não imaginava que a mulher era casada. E depois, quando ele descobriu que ela era casada, ele continuou ali no adultério com ela. Só que ele não tinha noção das consequências que ia vir sobre ele. Ele não tinha noção, porque Davi, ele adulterou e ainda foi homicida, mandou matar o meu próprio marido de Batseba.
E ali vê a consequência sobre a vida dele. Então as pessoas que fazem o mal, elas não têm noção do peso do mundo espiritual que vai vir sobre elas. Elas podem estar vivendo aquele encantamento ali de felicidade, de que vai crescer na vida. Não vai crescer, não vai, porque está em pecado. Primeiramente com Deus, né? E tem aliança ainda com seu cônjuge. Com seu cônjuge, não adianta. Mas vamos continuar assistindo o vídeo. Uma martelada de juiz aqui, tá condenado. Presta só, Davi. O que você fez escondido, teus filhos vão fazer à luz do meio-dia. Isso é 1 Samuel capítulo 12. Presta atenção, a descendência é atingida, sai das trevas para envergonhar. Você fez escondido a vergonha. Teus filhos não vão ter vergonha nenhuma de fazer. O teu filho... E fazendo uma pausa aqui, o que ele está falando realmente é verdade. Os filhos pagaram. Os filhos pagaram por aquilo que Davi fez. Por quê? O peso... Gente, vocês não têm noção do peso do mundo espiritual. O que você planta, você colhe. Não adianta, não adianta. Não adianta. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa padecendo. Às vezes a pessoa não tem noção, ainda fala assim, ah, coitado. Mas vai sentar com aquela pessoa, vai ouvir a história dela, o que ela fez no passado. Senta lá com ela. Tenta ouvir a história e depois você ouve a história de outro lado, do outro cônjuge também. Tudo tem um começo. Às vezes a pessoa adulta quer dar uma de coitadinho, de coitadinha. Mas não, a pessoa adúltera, ela arrancou a felicidade de outra pessoa. Aí você acha que vai ficar impune? Não vai, não vai. Mas vamos continuar assistindo o vídeo. Vai morrer. O espírito de morte. Só que ele não perde um, ele perde 4. Ele perde Adonias, ele perde Absalão, ele perde o primogênito e ele perde o filho com Batseba. Todos. Aminon, né, também. Aminon, Adonias, Absalão e o filho com a vizinha. E ainda vive uma tragédia com Tamar, né? Não, vou falar. Você submete os teus filhos a uma perseguição de espírito de moralidade. Absalão se deita com 10 concubinas, não é isso? Sim. Tamar é estuprada dentro de casa. Filhos que sofrem abusos, molestações. Vocês estão vendo o grau de consequência que Davi provocou? A filha foi estrupada com seu próprio filho. Quer dizer, os filhos pagaram por aquilo que o pai fez. Consequência, gente. Fora o primeiro filho dele que morreu, que ele teve com Batseba. Fora o primeiro filho. Vocês estão entendendo a consequência, a gravidade do pecado? De você pecar por causa de desejo disso aqui, ó. Desejo disso aqui, ó. Desejo de carne. Tá me entendendo? Agora, se o casamento foi desfeito porque houve estupro, né? Não vou nem falar essa palavra aqui pro YouTube não me bloquear, né? Se houve agressão física, né? Se houve outras agressões que você sabe. Tá me entendendo? Aí sim, agora... Se uma pessoa adulterou porque se apaixonou por fulano lá se apaixonou pelo vizinho ou pela vizinha, porque se encantou com ela e largou a sua esposa ou o seu esposo para poder viver um amor platônico, aí você acha que essa pessoa não vai pagar. Eu tô falando esse tipo de gente. Eu não tô falando daquelas pessoas, né, que abandonou o esposo, que separou por agressão, por coisas graves. Não tô falando esse tipo de pessoa. Porque hoje em dia, como eu falei, né? Meu vídeo anterior tem muito feminicídio, muitas mulheres sendo assassinadas, né? Não é essa situação. Tô falando de pessoas que casam e daqui a pouco enjoou da mulher, enjoou do marido, se apaixonou por fulano lá no trabalho. É isso que eu tô falando, esse tipo de gente. Para as pessoas que são cristãs. É para esse tipo de pessoa que eu tô falando. Tá me entendendo? Mas vamos continuar assistindo o vídeo. Quando alguém fala assim, porque eu quando era pequeno, fui molestado, fui abusado, eu pergunto assim, onde estava o teu pai e tua mãe? Aí a pessoa, meu pai era separado da minha mãe,
Meu pai era a casa da minha mãe. Eu vim de um relacionamento sexual assim, assado. Você tem